Oi, gente, muito bem-vindos ao nosso novo podcast, Quarto Rosa Podcast. Vocês conheciam como QRCast antes, mas a gente fez uma pesquisa e descobriu que o QRCast já existia. Então a gente criou esse novo modelo chamado Quarto Rosa Podcast. E esse é mais um episódio, agora com a pastora Marilene, que é a minha pastora. Ela está inaugurando a segunda temporada do podcast e vai ser muito especial. Queremos todas vocês junto com a gente, então é isso, dispensa apresentações, pastora Marilene. É a primeira vez dela no podcast. Mas vai ser bem especial. Corta isso. Crise de riso. Eu falo que... Pastora Marilene, fala pra gente quem é a senhora, quem é a Marilene Duarte? Eu? É. Pessoa de mim? É. Ai, gente, eu falar de mim é muito... Qual a palavra que eu uso, né? Difícil. Sou uma pessoa determinada, ousada, intrépida, guerreira. Costumo dizer que envergo, mas não quebro. Essa é a palavra que eu uso muito, envergo, mas não quebro, mas sou eu. Glória a Deus, né? Marilene. Glória a Deus. E tá aí com uma filhinha, acabou de nascer, gente, a Manu. Foi muito esperada por nós, né? Ela vai contar um pouco do testemunho da história dela. Mas, por enquanto, eu já peço a vocês que sigam a gente no nosso Instagram, @Quarto Rosa. Vocês vão encontrar o nosso perfil lá, Quarto Rosa PS, que é o perfil da Praça Seca. E o perfil @JQV Praça Seca, é o perfil dos jovens. Agora, a primeira pergunta. Como foi que a senhora conheceu Jesus? Então, foi um momento difícil. Eu tinha na época 16 anos. Parece mentira, mas já era mãe, sofrendo muito e não aguentava mais o sofrimento, né? Porque muitas das vezes não dormia de noite, depressão, chorando, oprimida. E aí eu consegui um trabalho, mesmo menor de idade, mas consegui um trabalho na Alpargatas. E aí trabalhava. No dia eu cuidava do meu filho, trabalhava à noite, de dia eu cuidava do meu filho e não aguentando aquele sofrimento todo, comecei a ler os Salmos. Eu ganhei um livrinho que acho que é o Novo Testamento e junto tem os Salmos. Sim, sim. Né? E eu comecei lendo os Salmos e ali eu achei interessante porque eram orações e aquelas orações eram algumas parecidas com o que eu estava vivendo. E aí eu chorava, lia os Salmos, aproveitava que eu não dormia de noite e lia os Salmos, ficava lendo os Salmos. E aí comecei a ler o Novo Testamento sozinha e foi quando eu fui na igreja. Fui para a igreja, apresentei meu filho com 1 ano de idade na igreja e desde então estou aí na casa do Senhor. Forte. Nossa, mas a senhora começou a ler os Salmos assim, do nada, ou a senhora já tinha uma base? Então, eu tinha um irmão que já era cristão, então ele já pregava pra gente, né, pra família toda. E aí, na hora do desespero, foi a primeira coisa que eu me apeguei, foi buscar a Deus, mesmo sem muita sabedoria, mas fui buscando a Deus. E aí se baseou nas águas? Depois de um tempo, aí eu me batizei depois que estava morando com, no caso, o pastor, né? A gente estava morando junto, e aí se batizamos junto, no mesmo ano se casamos e começamos a evangelizar e fazer a obra, e estamos aí também. Tocou num ponto importante, né? Como que a senhora conheceu o pastor Carlos? Muita gente não sabe da história. Ele às vezes é muito tímido, não comenta, mas aqui a senhora pode falar. Como é que vocês se conheceram? Então, eu sei que foi um projeto de oração, né? Como eu sempre falo, às vezes falo para os jovens, falo para as meninas, né? Tenha paciência, faz propósito de oração, clama a Deus, faz um propósito de oração na madrugada, né? Já falei muito isso para vocês todas. Tempo certo, Deus vai colocar a pessoa certa para vocês. Você sempre fala. Que nem eu vou citar, a Rayani, que falava, já tô passando da idade. Não, o tempo certo, Deus vai trazer para você, que agora, graças a Deus, está aí com o varão dela, né? Daqui a pouco vem casamento. Mas é o que eu sempre falo para todas as meninas jovens, faz propósito com Deus, clama, porque nesse período eu não queria ser mãe solteira, então eu falava para Deus, eu não quero ser uma mãe solteira, eu não quero ficar na igreja ou andando por aí, as pessoas sem me respeitar, homens não me respeitar por eu ter um filho, não ter um marido. Eu não quero ser uma mãe solteira por ela não ter um respeito devido, né? Não que ela não se dê o respeito, mas as pessoas já olham, os homens principalmente já olham assim, é uma mãe e não tem marido, então já quer se aproveitar daquela fragilidade.
Então eu fiz um propósito com Deus e eu falava para Deus: Senhor, eu quero um homem de Deus, o Senhor coloca na minha vida um homem de Deus. E assim, é engraçado que o pastor Carlos não era o homem de Deus, e quando ele veio para mim, ele bebia. E teve uma vez que ele chegou muito bêbado lá na casa do meu pai, eu fiquei muito injuriada, mandei ele embora. Eu falei, eu pedi a Deus, um homem de Deus, não foi uma desgraça dessa. Não foi isso que eu pedi. E mandei ele embora, e meu pai, calma, minha filha, tenha paciência. E assim, ele, depois desse dia, começou, né, a ir para a igreja comigo, e a gente começamos a caminhar junto. Sim. Depois a gente foi, se batizou, se casamos e estamos aí. Foi assim que eu conheci o pastor, que eu até falo assim, gente, quando não tem, Deus cria, né? Porque ele criou, gerou, projetou e me deu. E ela citou, a pastora citou aqui um caso que era o da Rayane. Ela tem um episódio aqui, é o episódio anterior a esse, acho que é o 5 ou 6, em que ela conta sobre a experiência dela solteira. Ela ainda não conhecia o Anderson, né, que é o namorado dela. Não conhecia, ela falava sobre o tempo de espera, e agora, um ano depois, tá a pastora citando ela. Então, se você ainda tá solteira, vai assistir o episódio anterior e receba a bênção aí, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Glória a Deus. E a senhora tem um ministério pastoral, a senhora tem esse chamado, mas a senhora sempre teve esse ímpeto de, vou ser pastora, como é que foi o chamado? Então, quando eu senti de Deus de ser pastora, né, eu ainda estava na igreja do Rio das Pedras com o pastor Elias. Eu era obreira na época, eu nunca tinha visto uma pastora. Foi o pastor Elias que me citou a pastora Gorete. Eu não conhecia. Sim. Da Igreja da Graça, eu conhecia pastores de outros ministérios. Sim. Mas da Igreja da Graça eu não conhecia, até porque eu tinha pouco tempo de Igreja da Graça. Eu deveria ter uns 2 anos de Igreja da Graça, e o ministério não era tão, né, em 2003, ele não era um ministério tão grande quanto é hoje. Sim. A Igreja Internacional da Graça, ela né, hoje tem em todos os lugares, a gente passa, todos os lugares, é gigante. As esposas dos pastores também têm sido uma força muito grande no ministério. Elas também têm, a maioria tem ficado de frente do ministério. Umas são levitas, outras ministram a palavra. O grupo das mulheres que vem se cresceu muito, né? Que naquela época também era um grupo muito menor, muito pequeno. E aí eu senti aquela ardência de fazer a obra, de pregar, na época eu achava que Deus queria que eu louvasse, mas eu não sabia cantar. E eu falava para Deus, como é que eu vou pro altar se eu não sei cantar? Eu não sabia nem entender realmente o que Deus estava falando comigo. Eu estava tipo Samuel, né, que Deus chamou. Sim. E ele não sabia que era Deus. Foi falar com o profeta, eu estava tipo Samuel. Sim. Não sabia nem que era Deus falando comigo. E aí eu fui falar com o pastor, ele falou, irmã, existem pastores sim, e a senhora pode fazer a obra. Foi quando eu me dediquei, naquela época a gente largava tudo, né, para se dedicar ao ministério. Uhum. E aí eu saí do trabalho, fiquei na igreja. Na época o pastor ficou sem aceitar muito bem, porque ele ganhava menos que eu, e eu ter que largar o trabalho para ficar na obra. Mas eu falei, foi um desafio, Deus, né? Foi um desafio. Eu falei, se Deus prometeu, ele é fiel para responder, né, o chamado que ele fez. E assim, graças a Deus, Deus abençoou. E aí quando eu fui levantada pastora, que eu peguei a primeira campanha, aí já foi quando eu estava na freguesia, né, que eu fiquei na freguesia com o pastor Ednilson. Aí ele me deu a primeira campanha em Vargem Pequena para me pastorear. Nessa época meu esposo foi levantado auxiliar. E aí ele mandou para a igreja do Rio das Pedras. Engraçado que a gente saiu do Rio das Pedras e voltou para o Rio das Pedras. Aí ele ficou auxiliando o Rio das Pedras e eu cuidando da campanha na Vargem Pequena e auxiliando o pastor Ednilson na freguesia. Uma correria, né? Era bem corrido. Quase a gente não conseguia se ver, né? Imagina. Mas logo depois eu fiquei grávida do Marcos. Aí o pastor Ednilson achou melhor me tirar de lá, por causa que a barriga foi crescendo, e me botar junto com meu esposo. Aí nesse meio tempo todo ele já estava cuidando de uma campanha na Tijuquinha. Aí eu fiquei com ele lá na Tijuquinha, até quando o Marcos nasceu. E isso, meu esposo foi crescendo no ministério, crescendo no pastorado também. Então vocês cresceram juntos, né? Ministerialmente falando, assim. E aí ele foi crescendo e eu fui cuidando mais do meu tempo, né, que é tempo para tudo. Sim. E aí o tempo era cuidar do Marcos, cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, e Deus nisso foi trabalhando no meu esposo. E logo depois
ele ficou sendo pastor titular da igreja e eu fiquei mais por trás dos bastidores. Que também é um ministério, assim, muito... Eu não vou dizer pesado, mas é um ministério, assim, que requer muito da gente, né? Hoje eu sempre falo, assim, eu gosto de pregar, né? Gosto, eu amo a ministração da palavra. Sim. Essa tem um dom da palavra, sim, com certeza. Eu gosto de pregar, eu gosto de cuidar das pessoas, ver testemunho, né? E como eu sempre falo, às vezes a gente pensa que pastorear é só estar no altar pregando, mas Deus, ele usa a gente em tempo e fora do tempo. É muito mais que isso, como no período mesmo da pandemia, eu já citei isso aqui em reunião de ministério, eu gosto muito de fazer libertação nas pessoas e teve um tempo que eu quase não estava tendo tempo para fazer oração, para impor as mãos nas pessoas. E assim, no período da pandemia mesmo, lá no escritório, resolvendo as coisas da igreja, tirando foto de documento da igreja e tal, pessoas pediam oração e manifestavam por trás do telefone. Né? E assim, Deus me usar para fazer uma libertação por trás do telefone. E eu falar assim, realmente Deus usa a gente em tempo e fora de tempo, porque eu poderia estar no altar, mas como eu não estava no altar, Deus queria me usar, o tempo mesmo. Era ali, era para ele me usar e me usou. Então assim, eu glorifico a Deus porque ele é um Deus grande que alcança todo mundo, em todo lugar, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, o trabalhar é dele e é perfeito, né? Como a Bíblia diz que é bom, perfeito e agradável. A palavra de Deus, ela se concretiza todos os dias na nossa vida. Pena que não dá mais tempo da gente seguir, assim, falar de tudo. Tem testemunho de como foi a gravidez da Manu, de quando ela perdeu o bebê, mas a gente guarda sua parte 2, depois ela conta pra vocês. Eu queria finalizar com a senhora dando um conselho para as mulheres que estão nas igrejas por aí, igrejas da graça. A gente vê que muitas meninas estão engajadas na obra e elas às vezes não conseguem se ver como pastoras. Acham que é uma realidade muito diferente, né? Uma realidade muito distante. A senhora tem algum conselho para essas meninas que querem assumir o ministério, assim, dessa forma? Eu acho que é um ministério muito árduo, né? Árduo. Principalmente para a mulher. Sim. Para o homem é muito mais fácil. Para a mulher, eu acho que para a mulher é tudo mais difícil. Sim. Eu falo que eu envergo, mas não quebro por Sim. isso. Porque tem que ser assim, tem que ser mulher de fibra para tudo, né? Porque você vai encontrar preconceito, pessoas preconceituosas, que era uma coisa que eu queria muito falar aqui, aproveitar até isso e citar, porque vai ter pessoas que vai estar no púlpito e não vão conseguir enxergar você como acha que é errado uma mulher pastorear. Eu vou citar um versículo da Bíblia que muitas pessoas citam, que é muito importante. As pessoas falam assim, na Bíblia não está escrito pastora, né? Só pastor. Então, assim, na Bíblia não está escrito missionária, na Bíblia não está escrito cantora, na Bíblia não está escrito obreira. Na Bíblia está escrito obreiros, pastores, ministros, missionários. Então, ali é um plural. O plural, ele está generalizando homens e mulheres. Né? Como a Bíblia diz assim, aqueles que crerem farão as mesmas obras, maiores do que a que eu fiz. Então, ele não está dizendo aquele homem, é aqueles no plural. Né? É a mesma coisa quando o professor fala assim, eu quero falar com seus pais. Não é que o aluno tem 2 homens como pai, né? É um pai e uma mãe. Então, independente de qualquer coisa, está ali generalizando os 2 sexos. Quando a Bíblia diz assim, aquele que crê serão batizados, né? Não está dizendo que é o homem só. O batismo é para o homem e para a mulher. Então, o chamado é para homem e para mulher. Pastorear, ser levita, ser músico. Se você tem um chamado, vai fazer a obra e Deus é contigo. Só olha para Cristo, esquece as pessoas, independente da idade. Eu ainda não casei. Você vai encontrar um varão lá na frente e vai casar. No caminho Deus vai colocar. Eu ainda não tenho um filho. Eu já estava no caminho, Deus colocou filho. Ainda estava me dando filho, agora parou. Agora parou, que eu fiz laqueadura. Então não olha pra ninguém, olha pra Cristo e segue. Tá bem? Porque o pastorado feminino, ele era um tabu, até recentemente, né? E até as pessoas aceitarem, que, como a senhora falou que já ouviu, lugar de mulher esquentando a barriga no fogão, esfriando na pia. É isso, não existe isso. A gente sabe que o pastorado feminino, ele tem uma potência muito grande e, graças a Deus, a Igreja da Graça, ela abraça as mulheres que têm um chamado ao pastorado.
E sou muito feliz por ser pastoreada pela pastora Marilene. Amém. Ela é muito usada por Deus, então sou muito feliz, Glória a inclusive, de Deus. ter a senhora aqui no podcast. Amém. Muito feliz mesmo. Amém. Quem gostou, vai pra parte 2. A gente quer que ela volte aqui pra falar mais vezes. Falar muito. Pastora, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que Deus te abençoe cada vez Obrigada, mais. Andressa. Deus abençoe muitíssimo. Amém. E você que tá aí, sabe que no nosso Instagram vai estar alguns trechos dessa entrevista maravilhosa que a gente teve. E você que quer indicar alguma mulher que queira participar do nosso podcast para ser entrevistada, manda aí nos comentários, manda no Instagram que a gente vê se ela aceita, né, participar também. Tá bom, gente? Quarto Rosa PS é o nosso Instagram e JQV Praça Seca, estamos com 10.300 seguidores. Glória a Deus. Foi difícil, foi luta, mas o pessoal das mídias tem vencido, glória a Deus, junto com o Pedro, nosso líder. É isso e até o próximo podcast.